Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como tratar requisições POST com o Spring MVC, tá? Primeira coisa, para a gente tratar um POST, a gente precisa geralmente de um formulário. Esse formulário ele é adquirido via um GET. Então, para um POST, a gente precisa de um GET para obter o formulário. Esse GET, no exemplo do projeto Hello, está implementado nesse método showForm. Então, tem uma rota barra form. Então, para aceder a esta rota, eu faço barra mensagens barra form, né? Que nem está aqui no exemplo ao lado. Então, barra mensagens barra form, dando um enter, pronto, aparece o formulário que está implementado no form.jsp. E vejam que nesse Modern View é passado um atributo M com a mensagem em branco. E essa mensagem em branco, na verdade, ele é da classe message, que tem o atributo name e o atributo message, ambos strings. Então vamos dar uma olhada lá no form JCP e a gente vê que também tem dois atributos. Tem o atributo name e o atributo message, tá? Então, ali no controlador já é feita uma ligação, um mapeamento, basicamente, entre os atributos dessa message, dessa classe Java, com os parâmetros a serem enviados pelo navegador. E depois, no método post, a gente vai observar que, como parâmetro do método Java, vai constar a classe Java, que já contempla internamente os atributos referentes aos parâmetros a serem enviados na requisição. Então, assim que ocorre esse mapeamento entre os parâmetros e os atributos de uma certa classe que engloba, aquele domínio do formulário, que o formulário serve para cadastrar alguma coisa. Então, nada mais interessante do que você já obter o objeto correspondente aos dados daquele formulário, ao invés de você ficar recuperando string por string para então chamar um new, um construtor de um DTO ou de uma entidade para realizar a persistência no banco de dados. Então já vem pronto o objeto aqui, inclusive é possível você incluir anotações de validação para já obter objeto validado, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então o que importa aqui é que foi feito um Modern View e já foi atrelado aqui um objeto M, uma mensagem vazia, para que o formulário apareça vazio. Se esse objeto já tivesse alguns dados, ele já apareceria preenchido. O Ctrl S, aqui em Run ele vai compilar. Seria interessante ali, né? Então, atualizando, já está com o Live Reload. Interessante que ele já vem preenchido com os valores passados aí no M, né? No objeto atrelado ao M. Então, há um mapeamento feito entre o cliente e o servidor nesse caso. Voltando para o Form JCP, um atributo importante, esse model attribute, onde você passa ali qual é o nome da variável, né, que já está mapeada no lado do servidor. Tá? Então, o model attribute, ele é interessante porque lá no post, né, quando você vai recuperar os dados de um formulário, você também usa essa notação @model_attribute. Tá? Então, esse foi usado essa letra M. Essa letra M tem que ser a mesma que consta ali no formulário para ver este mapeamento completo. Então, notem que tanto no get é usado essa variável, tanto no post é usada a variável e tanto no formulário é usada a mesma variável. Então tem que cuidar apenas com isso, né, quando você usa aí o JCP, para você obter os dados automaticamente de um formulário via post. Aqui no action, então está sendo enviado um post para mensagens/form. E aqui ele recupera então o context path, que nesse caso é o /hello, ele recupera automaticamente, obtendo então uma rota absoluta, mandando um name e message. Então, se eu fizer este envio aqui, o que vai acontecer? Neste caso aqui,
ele vai solicitar a execução desse método receiveForm, né? Que ele basicamente vai salvar no banco de dados, estamos usando o banco H2 aqui, e usa o modern view, que adiciona lá no escopo de requisição esta frase. A pessoa, no caso o Rony, mandou a mensagem oi, tá? Então ele guarda no escopo de requisição essa frase, então essa frase é apresentada pelo message.jsp. E aqui é retornado o modern view. Só que tem um problema, modern view é sinônimo de encaminhamento. Então se eu dar F5 aqui, né, o browser vai implicar, dizendo se você quer realmente enviar novamente o formulário, porque foi feito encaminhamento ao invés de um redirecionamento. Então não segue aquele padrão da web, que é o redirect after post. Então, para resolver isso, nós precisamos usar o redirecionamento dentro de um post. E isso está no próximo método, que é chamado, nesse exemplo, de persist. E aqui foi mudada a rota de /form para /form redirect, tá? E nesse redirecionamento, continua existindo o model attribute, só que a injeção de dependência de um redirect attributes, né? Então, uma nova classe aqui inserida só para guardar os atributos, né? Ou no escopo de flash, né? Sendo que um redirecionamento envolve uma resposta a ser enviada para o navegador e depois uma nova requisição. Então, são duas requisições diferentes, esta atual e a próxima, que será feita após o redirecionamento, e às vezes é preciso guardar dados entre essas duas requisições. Esses dados são guardados de forma temporária na sessão. Então, por isso, a gente usa o escopo de flash. E aqui o Spring já tem pronto. Então, a gente lá no JCP nativo, a gente precisa implementar um filtro que intercepta as requisições e respostas, que guarda os atributos no escopo de sessão e depois recupera e coloca no escopo de requisição, tá? Aqui já tem implementado esse escopo de flash, que guarda temporariamente no escopo de sessão e depois ele coloca no escopo de requisição. E também temos o add attribute. Nesse caso aqui, ele não guarda nada, ele só forma uma rota passando esses dados como query param, né? Com os parâmetros após o ponto de interrogação. Então, vai ficar o nome da rota, interrogação status igual success, tá? E depois ele vai fazer um redirect, então usa essa nova instância, new redirect view, para /mensagens. Logicamente, todo o redirecionamento é feito via get, né? Vai fazer um get para /mensagens, que a gente sabe que vai imprimir todas as mensagens via um find all que estão guardadas no banco de dados. Então, para ver funcionando isso aqui, eu vou lá no form JSP, vou copiar esta rota e vou fazer a alteração. Então, aqui no form JSP, Ctrl V, dou um Ctrl S, então o IntelliJ vai perceber a modificação, e aqui já está com o live reload, né? Então, você vai ter que voltar um ponto aqui. Vou enviar, e aqui, pronto, cadastrou, vou dar um F5 e notem que não aparece aquela mensagem do navegador, né, te chamando a atenção do reenvio do formulário. Então, resolveu o problema com o redirecionamento. Ainda tem um outro método aqui, que ao invés de você fazer o retorno do redirect view, basicamente como é o caso do modern view, né? Ao invés de você retornar o redirect view, que você está acoplando a tua assinatura do método, isso aqui é uma assinatura do método, a uma classe nativa do Spring, né? Você usa esta assinatura que retorna um string. Então, um pouco mais flexível, porque tem situações que você precisa fazer um encaminhamento, outra, no mesmo método, encaminhamento, ou então um redirecionamento, e esse retorno de string resolve, que você coloca apenas o prefixo redirect quando é redirecionamento, e quando é encaminhamento, basta você retornar o nome do arquivo. Então, tem essa possibilidade aí, né, que a gente viu ali mais acima, um exemplo com get, com o retorno via string, que você retorna o nome do arquivo. Aqui no redirect, você usa redirect e o nome da rota que o navegador vai chamar, ou então, se você quiser encaminhamento, o retorno é string mesmo, você retorna apenas o nome do arquivo.
Então, beleza, pessoal? É isso. Já temos o get, já temos o post. A gente já consegue entender um pouco como funciona um controlador do framework Spring MVC, né? Que faz os tratamentos das requisições e faz um encaminhamento ou redirecionamento para a visão. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.